Sejam todos bem-vindos a mais um videocast do Breast Saving Group, um videocast para quem faz oncoplastia e reconstrução mamária. Hoje nós vamos discutir um estudo extremamente relevante para quem trabalha com reconstrução mamária imediata com expansor, o ACERT Trial. Esse artigo aborda uma das maiores controvérsias da reconstrução baseada em implantes. Se devemos manter o antibiótico profilático no pós-operatório por vários dias, ou se apenas aquela dose que é realizada, né, no pré-operatório ali, recomendada pelo CDC, seria suficiente. Apesar de diretrizes clássicas que recomendam a dose única pré-incisional para cirurgias limpas, a prática em reconstrução mamária frequentemente extrapola esse conceito devido ao medo, né, de infecção, perda do expansor e falha da reconstrução. O ACERT foi desenhado exatamente para tentar responder essa pergunta com uma metodologia prospectiva, randomizada e multicêntrica. É um estudo recente que foi publicado agora esse ano, em 2026, no Annals of Surgical Oncology. Oi, Eline, eu achei assim que fomos muito felizes em escolher esse estudo porque vai esclarecer muitas coisas. Eu achei que é um estudo que, historicamente, né, as taxas de infecção é sempre aquilo que nos assusta quando vai fazer as cirurgias com o corpo estranho, com as próteses, com as telas, né, com os materiais especiais. Em termos de literatura, varia muito as taxas de infecção, desde 5% até 25%, né, comprometendo, obviamente, que tem algo que influencia bastante, que são os tantos outros fatores de risco que a gente conhece, que aumentam os riscos de infecção, diabetes, radioterapia, tabagismo, enfim, outras coisas que a gente vai discutir durante o artigo. Mas entender se a gente vai colocar antibiótico uma vez ou durante uma semana, se isso a gente está tendo real impacto positivo no desfecho dessa paciente, né? Porque uma infecção a gente pode combinar, né? É a falha, uma das principais causas de falha da reconstrução, retirada do expansor, um atraso, inclusive, para começar um tratamento adjuvante, quando necessário, várias intervenções, aumento de custo, é sempre uma confusão, um pequeno caos quando a gente se depara diante de infecção. Fora a frustração, o impacto psicológico, seja da equipe, seja também da paciente. Então, o ACERT, ele vai tentar equilibrar exatamente essa questão. Quando a pergunta foi um, dose única ou dose durante 7 dias, se a dose única não é inferior ao tratamento de 7 dias. Essa foi a principal pergunta. Então, ele parte de uma análise estatística de não inferioridade, né? Isso. E o desenho do estudo, né, é um estudo prospectivo, multicêntrico, randomizado, controlado, um estudo que, né, são os estudos que têm maior relevância, né, para a gente, maior nível de evidência. Participaram desse estudo 5 centros americanos bem conceituados: Cleveland Clinic, Duke University, John Hopkins, né, Universidade de Chicago, de Michigan, né? Então, foram 5 centros que participaram. E, como você falou, né, Lu, o desenho foi pensado, em avaliar uma não inferioridade, né, de um esquema em detrimento do outro, né? Eu acho que esse que é o ponto também importante. Ele não tenta provar que a dose única, né, é melhor do que a dose de 7 dias, mas pelo menos que a dose única ela pode ser não inferior, né? Ele tenta demonstrar que ela não é significativamente pior do que manter um antibiótico por 7 dias, né? E para isso foram estudadas mulheres acima de 18 anos que foram submetidas a mastectomia uni ou bilateral, oncológica ou profilática, sem radioterapia e sem reconstrução autóloga. Então, eles utilizaram pacientes que fizeram reconstrução imediata
com expansor, né? Ou seja, retirou a mama e já colocou imediatamente o expansor, incluindo a colocação desse expansor no espaço submuscular, né, com ou sem matriz dérmica, e também o expansor no espaço pré-peitoral, com também ou sem a matriz dérmica acelular, a ADM, né, que é um ponto interessante, né, desse estudo. A E gente já vê, né, Lene, que já tem uma heterogeneidade aí, né, dentro da seleção, né, das pacientes, vendo o tipo da cirurgia, né? Eu boto o expansor, eu boto na loja pré-peitoral, eu boto na loja subpeitoral, eu utilizo tela, eu não utilizo tela, mas o fato é que a reconstrução era imediata com o expansor, né? Não era isso. todas as pacientes que tinham telas, então a gente já vai vendo uma dificuldade, que é a dificuldade que a gente tem em todos os estudos de reconstrução de mama, né? Tentar uma amostra mais homogênea. É sempre isso, sempre é um viés nos estudos, né? Por melhor metodologia que seja. Eu te O interrompi. tabagismo, ele não foi também um critério de exclusão e foi apenas autodeclarado pelas pacientes, né? Então, também é importante que a gente fale sobre isso. E depois dos critérios de inclusão e exclusão, eles chegaram em 235 pacientes. 102 ficaram no braço, né, da dose única e 112 no braço do antibiótico por 7 dias. Os grupos foram bem equilibrados, tanto do ponto de vista de idade, quimioterapia neoadjuvante, comorbidades, tabagismo também, né? Então, foi um estudo bem equilibrado do ponto de vista da amostra também, né, Luciana? Acho que você percebeu também E, isso, né? percebi. E do ponto de vista da intervenção, então era aquilo, a antibiótico que a gente já faz ali na indução, né, pré a incisão, e o outro grupo, que era esse antibiótico da indução, seguido durante 7 dias, oral, no pós-operatório. E aí o endpoint primário, né, o desfecho primário foi avaliar a taxa de infecção no sítio cirúrgico em até 30 dias, com os critérios homogeneizados de acordo com o CDC para classificar como infecção. Então, o estudo é de não inferioridade, né? Então, foi utilizado uma margem de não inferioridade, cálculo estatístico, de 6%. E aí é onde a gente chega no cerne, né, desse artigo. Porque, em relação aos resultados, no grupo de dose única de antibiótico, a taxa de infecção foi 17%, e no grupo de antibiótico estendido a uma semana, a taxa de infecção foi de 11%. E aí a diferença, justamente, entre os dois grupos foi justamente 6%. Numericamente, houve um número maior de infecção no grupo de dose única. Mas, do ponto de vista estatístico, o estudo ele não demonstrou a superioridade do esquema prolongado, mas, ao mesmo tempo, ele também não conseguiu provar a não inferioridade da dose única, porque ele bateu ali no número que foi estabelecido inicial de não inferioridade de 6%. E quando a gente faz 17 menos 11%, dá justamente esse 6% de não inferioridade. Então, o aspecto mais interessante desse artigo é justamente, acho que ficou meio que nessa zona cinzenta, né? Ele não mostra que é superior, mas ele também não consegue dizer, do ponto de vista estatístico, que a dose única é não inferior ao outro esquema de dose prolongada. Ele mostra para gente que numericamente, quando a gente vai avaliar numericamente, o grupo, né, que manteve o antibiótico, né, por mais tempo, ele teve menos, a taxa foi menor, né, de 11%, né? 11%. No outro grupo da dose única foi maior. Mas quando a gente vai para uma análise estatística, né, estatisticamente falando, não houve
significância, né, para mostrar que um esquema seria melhor do que o outro. O que pode levar a gente também a entender que, de certa forma, né, também não é inferior. Agora, um detalhe que eu só queria acrescentar, Luciano, que você falou, porque como às vezes pode ter alguma diferença em termos de uso de antibióticos, né, e a nossa plateia aqui, que está, nossos ouvintes, eles podem ficar curiosos sobre o tipo de antibiótico que foi feito. Então, na indução, foi feito cefazolina também, que é o que nós fazemos, né? Para todas as pacientes dos dois braços, né? Elas fizeram esse antibiótico no intraoperatório, antes da incisão, né? 1 hora antes, mais ou menos, eles documentaram isso como 1 hora antes. As pacientes que eram alérgicas à cefazolina fizeram clindamicina, e nos raros casos, né, de que não podia também fazer nem cefazolina, nem clindamicina, foi feito antibiótico por escolha do cirurgião, que foram raros casos, e eles nem trouxeram esse antibiótico para a escrita do artigo, né? A Não é preparação diferente da nossa prática, né, Aline? não é diferente da nossa prática. E a preparação de asepsia da pele foi com clorexidina também, né? Uhum. A irrigação da loja cirúrgica seguiu o padrão do cirurgião. Então, aí é onde teve um pouquinho de variabilidade, né? Utilizaram antibióticos triplos, outros utilizaram só solução salina, né? E não utilizaram antibiótico terapia. Então, teve essas tiveram essas questões, né? E que eu achei interessante a gente trazer para cá também. E o antibiótico que foi feito 7 dias no pós-operatório foi a cefalexina ou a cefalexina de 6 em 6, a cefadroxila de 12 em 12, e nas pacientes alérgicas, a clindamicina de 6 em 6 horas, ou as que também não podiam, sulfa ou doxiciclina. Mas, de uma maneira geral, a maioria foi cefalexina e cefadroxila, que geralmente o que a gente faz também. E em É. relação ao tipo de mastectomia e uso dos drenos, de número e duração de permanência do dreno, foi igual em ambos os grupos, não teve diferença. Então, em relação ao tipo de mastectomia e a questão dos drenos, não foi algo que impactasse nesse resultado, né? Conseguia homogeneizar. É, Esses pontos são pontos que, durante o trabalho, é mais fácil da gente controlar, né, Line? Mas essa questão realmente do antibiótico, do lavar a loja ou não, você vê que até hoje não tem esse padrão. Tem gente que lava com 3 antibióticos, tem gente que não lava, tem gente que bota só solução, tem gente que passa apenas o Transamin, por exemplo, a solução com Transamin. Enfim, isso tudo pode sim influenciar nos resultados da infecção, né? pode, exato. Então a gente sempre tem que avaliar, mesmo sendo estudo randomizado, né? A gente tem que avaliar os detalhes. Então eles mesmos colocam isso no artigo, dizendo que foi utilizado de acordo com a rotina do serviço, né? Então foram 5 centros, né, que utilizaram, que entraram, né, nesse estudo. Então tem essas questões. E outro ponto também que eu queria trazer é sobre o uso da ADM. Eles utilizaram 75% das cirurgias lá. Eles utilizaram a ADM. Achei até alto, né, esse Pois valor. é, eles têm o acesso, Eles têm um né? acesso, é E uma a gente é prática diferente. E quando a mais. gente vai ver as séries, que a gente já até discutiu em vários videocasts, né? A questão da presença da tela, na verdade, ADM, inclusive, que eles têm acesso, né? A gente vê que tem uma maior taxa de seroma, e o seroma é um dos principais riscos de descendência e infecção. A gente vê que as séries também, a ADM pode estar relacionada a uma maior taxa de infecção, né? Mas assim, eu achei que foi da amostra, 70% é muito, né? Para os dois braços ficarem ali, um com 17% de infecção e outro com 11% de infecção, né? Verdade. E 90% das inserções dos expansores foram pré-peitorais também, viu? Também achei. Outra, outra abordagem que é um pouco diferente, né, da gente, eu É, pelo menos é uma exceção colocar o expansor pré-peitoral, né? Eu consigo, a maior parte das vezes, a gente fazer uma cobertura, né, na loja toda completinha. Então, são questões que é importante que a gente pontue,
A gente vê uma dificuldade muito grande de manter uma segurança metodológica quando a gente vai propor os estudos de cirurgia e reconstrução. E eu acho que o grande êxito e valor desse trabalho é mostrar o quanto que ele conseguiu controlar, né? E tentar nos dar a resposta, mas realmente ele não é inferior, né? Porque não atingiu o ponto de não inferioridade proposto no início do estudo, mas ele também não diz que o esquema de 7 dias é superior, né? E aí, talvez, Aline, essa grande informação que esse estudo está nos trazendo é que cada vez mais a gente vai precisar individualizar. Então, talvez a gente dê muito antibiótico para quem não precise, mas a gente também não pode tirar um antibiótico daqueles que realmente vão precisar. Então, a gente É. tentar desenhar, homogeneizar melhor, é, aumentar o número de pacientes, mas tentar diminuir essa heterogeneidade de amostra, tentando fazer, por exemplo, um estudo com os pacientes de alto risco, e aí fazer a comparação um com o outro, né, de uma maneira prospectiva, não em análise de subgrupo, né, mas tentar desenhar de uma maneira que consiga responder essas perguntas para a gente. E outro detalhe que eu achei interessante trazer também aqui é que, para concluir a não inferioridade, né, da dose única recomendada pelo CDC, em comparação com o tratamento antibiótico pós-operatório, com poder estatístico de 80%, que foi o que eles combinaram, né, na análise estatística, seriam necessários 922 pacientes, 461 em cada braço. Considerando as desistências, o plano era recrutar 500 pacientes no grupo para um total de 1.000, né? E o ensaio clínico foi interrompido em 31 de maio de 2023, com um total de 235 pacientes inscritos, devido ao esgotamento do financiamento também do estudo. Então, Foi talvez, bom né? pontuar isso. Eu achei importante trazer isso, porque justamente talvez a gente não atingiu, né, essa significância estatística, talvez pela quantidade de pacientes na amostra. Porque, pelo que eles mesmos haviam, né, verificado em termos de poder estatístico, era necessário recrutar cerca de 500 pacientes para cada braço, e o estudo foi interrompido por falta de financiamento e também por outras questões que eles falaram também, que é em relação à dificuldade de recrutar também essa paciente, não só pela questão do financiamento, mas pela questão de conseguir pacientes que iriam para a prótese, né, imediata, quer dizer, iriam para a reconstrução imediata com expansor, ainda mais saindo de um tempo de pandemia, porque foi justamente também perto da pandemia que eles começaram o recrutamento dos casos. Então, a gente tem dois problemas, né, no recrutamento. Já é difícil recrutar, né? É, Recrutar em época da pandemia foi mais difícil ainda, onde as cirurgias foram cada vez mais limitadas, né? E esse é o grande desafio dos estudos prospectivos, aleatórios, randomizados, é a gente conseguir o N que tem um impacto estatístico. Nem o Z011 teve. Teve que parar antes, né? E fazer uma análise com aquilo que eles conseguiram realmente de recrutamento. É sempre um grande desafio. E na pandemia realmente foi interessante esse ponto que você falou, Aline. Aí tiveram também outros desfechos, né? Quando analisados desfechos clinicamente mais relevantes, os grupos foram bastante semelhantes também, que foram taxa de retirada não programada do expansor, necessidade de retorno ao centro cirúrgico, hospitalização relacionada à infecção. Nenhuma dessas variáveis apresentou também diferença significativa em relação ao esquema em detrimento do outro, né? E na análise de subgrupos com e sem ADM, também não mostrou taxas mais altas de infecção no grupo da ADM, embora os valores de PEIs também não tenham sido significativos, que é outro detalhe. E quando a gente avalia também em relação ao plano pré-peitoral e submuscular, também não apresentou resultados significativos devido ao pequeno tamanho da amostra para o grupo também submuscular. Então, tem algumas questões, né, de subgrupos
que a gente precisa aumentar realmente a casuística, Representatividade. representatividade dessas pacientes também, para a gente poder fazer uma conclusão, né, mais assertiva, se realmente um é melhor ou não, né? É exatamente isso. A gente tentar. Isso me trouxe essa interpretação de que talvez a gente desenhe estudos semelhantes sejam necessários para essas populações de risco. Porque aí, de acordo com esses resultados, a gente vai poder inferir quem realmente precisa fazer o antibiótico estendido, ou se a gente está, ou se todos precisam realmente fazer antibiótico estendido, ou se uma dose baixa para todos os dois. Então, o ACERT, ele foi um estudo, um desenho muito bem tentado, feito, mas com todas essas limitações de interpretação. Mas o estudo não mostrou claramente que uma dose única não é inferior a um esquema prolongado, né? Isso é o fato. É, os desfechos, apesar, foram muito semelhantes dos braços, né? Até nessas análises que você está fazendo aí de subgrupo. É, mostrando realmente essa necessidade da gente estudar de uma maneira individualizada, baseada em risco. É o caminho, né? A gente tentar cada vez mais individualizar para poder é, padronizar melhor a nossa conduta, né? Eu Isso, e gostei também muito de ter escolhido esse paper, foi muito importante legal. e necessário, né? Então, assim, resumidamente, concluindo, é um estudo clínico randomizado multicêntrico, né, de pacientes submetidas à reconstrução com expansor, dose única, versus uma semana de antibiótico. Embora os resultados desse estudo, né, não tenham demonstrado que uma dose única no pré-operatório seja inferior a um regime de antibiótico pós-operatório de 7 dias na prevenção de infecção e reconstrução imediata com o expansor, com significância estatística, também não houve evidência que apoiasse um regime de 7 dias, né? Então, Hum. notavelmente, o grupo que recebeu antibiótico por uma semana apresentou infecções também tardias. Depois, eles falam, né, ao longo do paper, que eles ainda avaliaram, além dos 30 dias, chegando até a 180 dias. E eles relataram também que observaram infecções tardias, né, naquelas pacientes que fizeram também uso do antibiótico prolongado. Prolongado. Pode ser um problema, né, também, né, E porque resistência bacteriana, a né? resistência bacteriana, porque às vezes você começa ali a selecionar essas pacientes, né? Diante desses achados, há uma limitação do uso de antibióticos profiláticos, né? Então, o CDC, de certa forma, ele está correto, né? Porque realmente a gente pode ter uma resistência bacteriana e pode ter infecções mais tardias, né? Até 180 dias depois, né? Então, tem essas questões. Então, a gente tem que ter um uso mais racional do antibiótico também nas reconstruções. E eu acho que esse estudo, ele talvez deixou a gente um pouco mais tranquilo, talvez, né? Da gente ver também que não é tão ruim fazer só o pré-operatório, né? E antes da incisão, e a gente selecionar uma paciente de maior risco, uma cirurgia que demorou mais, uma paciente diabética, né? Talvez nesses casos, né? Beleza, né? Obesa, né? Uma paciente com comorbidades, né? Talvez nesses casos a gente prolongue Enquanto a pelo. gente não, enquanto a gente não tem essas respostas, né? Eu acho que esse estudo ele nos traz essa chamada, né, de revisar esses conceitos, de se sentir seguro em prescrever por 7 dias, mas também entender que vai ter pacientes que a dose profilática única também é suficiente, mas é justamente isso. O cirurgião, ele não tem melhor do que ele para selecionar o paciente. A gente sabe selecionar bem aquele paciente para a cirurgia que a gente está indicando. A gente consegue se preparar bem, mitigar o máximo possível as questões de complicação, de infecção, de perda. Então, nesse raciocínio, a gente continua ainda em relação ao antibiótico, enquanto a gente não tem esses outros estudos prospectivos com essas populações de maior risco para poder nos respaldar melhor em quem a gente não precisa tratar tanto.
É verdade, Luciana. Pois eu agradeço a audiência, agradeço a Luciana aqui por ter compartilhado a discussão de mais um artigo aqui para um videocast do Best CV Group, um videocast para quem faz oncoplastia e reconstrução mamária. E até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada.